3, 2, 1, gravando. Crise no São Paulo? Como é que tá o ambiente do tricolor paulista depois da discussão entre Rogério Ceni e Patrick no vestiário do Maracanã, depois do jogo contra o Fluminense, mais uma derrota do São Paulo? Que tipo de desdobramento isso pode ter no dia a dia do São Paulo, nessa reta final de temporada? Dois jogos importantes para o São Paulo tentar essa vaga na pré-Libertadores. Quero trazer todos esses detalhes para você, claro, evidentemente muito assim do que pode acontecer no São Paulo depois dessa questão da discussão. Nem vou entrar muito no mérito da discussão em si, mas evidentemente trazer o que pode acontecer depois desse episódio do Maracanã. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação aqui para vocês. Semana de convocação da seleção brasileira, semana onde o tema Copa vai estar muito forte e evidentemente a gente vai trazer detalhes, tudo para vocês aí desse Mundial que está chegando. Vai ser muito legal estar lá no Catar e trazer todas as informações aqui no canal para vocês, certo? Mas a gente vai falar sobre Brasileirão ainda, porque tem muita coisa acontecendo, né? Tem muito clube que busca vaga em Libertadores e o São Paulo é um que chama a atenção pelo clima, né, pelo ambiente. O jornalista Jorge Nicola noticiou, né, no final de semana que Rogério e Patrick tiveram uma discussão ali um pouco mais ríspida. Eu apurei e vou avançar um pouco nessa questão da notícia, confirmando evidentemente o que aconteceu. Eu apurei pessoas importantes que eu conversei do São Paulo e que estiveram ali no ambiente do Maracanã depois do jogo, me disseram que foi uma coisa assim até um pouco fora do tom, assim, um pouco mais ríspido, né? O Patrick é uma liderança dentro do elenco do São Paulo, o Rogério é o treinador, é um cara de muita personalidade, é um cara que tem uma história gigantesca no São Paulo, então ali quando debatem ideias a coisa esquenta um pouco, a derrota também conta muito, né? O São Paulo saiu na frente contra o Fluminense, depois foi vencido, né, facilmente, vamos dizer assim, com o Cano brilhando, fazendo 3 gols. Mas isso tudo acaba deixando o ambiente um pouco mais quente, né, um pouco mais forte, aí teve essa discussão um pouco mais ríspida. Que tipo de desdobramento isso pode trazer para o ambiente do São Paulo? Sem dúvida nenhuma, com quem eu conversei me relata que o ambiente hoje do São Paulo é um ambiente um pouco mais carregado, é um ambiente pesado. Cada departamento ali dentro do futebol do São Paulo busca trabalhar o seu lado. Por exemplo, os jogadores se entregam, trabalham, tem a questão, né, dos atrasados que o São Paulo está tentando resolver e, claro, evidentemente, quando você tem alguma situação em que o São Paulo não vai bem, escolhas dentro de campo, substituições, isso gera uma insatisfação em quem está trabalhando no dia a dia. E claro, mas lembrando que quem escala é o treinador, mas as escolhas do treinador ultimamente não estão agradando pessoas dentro do clube. Claro que cresce, é uma situação que acaba ficando um pouco mais forte quando você não tem o resultado. Algumas opções que o Rogério tem tido no elenco do São Paulo para escalar o time tem gerado ali um pouco de burburinho. E aí quando você tem um jogador experiente com o Patrick, que acaba espanando isso, que de alguma maneira ele acaba falando e entrando ali numa questão de um atrito para poder falar e se expressar, você já tem, né, uma certeza, e eu pude apurar isso, de que foi uma gota d'água, assim, que muita gente já vinha tendo algum tipo de reclamação, alguma ideia do que estava sendo feito, ideia evidentemente essa contrária, e que acaba respingando. E o Rogério é um cara experiente, é um cara que é treinador, mas é um cara que tem ali a questão da escalação na mão dele. É ele quem decide quem vai jogar, quem não vai jogar e as substituições. Ele é o treinador. E internamente no clube, o papo é muito assim nesse sentido. Poxa, o Rogério poderia rever de repente uma situação ou outra. Não que alguém force o Rogério a escalar o time, mas sabendo que o elenco do São Paulo dá algumas possibilidades e que de repente não estão sendo usadas. Repito, essa minha fonte me disse, tudo isso acaba ficando um pouco mais forte, acaba ficando um pouco mais, ganha um destaque maior quando você tem um resultado negativo, quando você tem uma derrota. Mas sem dúvida nenhuma, algumas situações internas do São Paulo precisam ser revistas para que o ambiente volte a ser um ambiente minimamente saudável, coisa que não está acontecendo hoje no São Paulo, que é um ambiente um pouco carregado, um pouco tenso em relação a tudo isso que está acontecendo no São Paulo. Entra a questão financeira também? Claro que entra. A diretoria do São Paulo, inclusive, no último final de semana, na última sexta-feira, melhor dizendo, começou a pagar alguns atrasados, né? Foi cerca de 6 milhões de reais ali que o São Paulo teve de receita
para poder pagar os atrasados, e isso, sem dúvida nenhuma, vai para o lado da diretoria no sentido assim, estamos trabalhando para que, né, tudo fique melhor, né, para que o ambiente fique um pouco mais calmo. Mas, de fato, o São Paulo não vive um bom momento, não vive um bom momento na questão do ambiente, e essa discussão, esses pequenos focos de crise, eles vão aumentando e, claro, evidentemente, à medida que você não tem um resultado e o São Paulo, se não conseguir a classificação para pré-Libertadores, isso vai gerar um ambiente onde você poderá até ter mudanças no São Paulo de 2023. Então, o alerta está ligado, muita coisa pode acontecer, o clima está um pouco tenso, mas evidentemente o São Paulo ainda vai focando. Na reapresentação já houve algumas conversas, enfim, já para tentar juntar um pouco mais o elenco, para tentar blindar um pouco do que vem de fora, dessas questões da tensão do dia a dia do São Paulo, para que o São Paulo possa ter um mínimo de foco ali no trabalho, vencer o jogo contra o Internacional, vencer o jogo contra o Goiás e quem sabe chegar aí nessa pré-Libertadores. Está merecendo o São Paulo uma pré-Libertadores? Claro que não, pelo desempenho do time, mas é uma coisa que o São Paulo vai tentar até o fim para conseguir ter um 2023 com uma luzinha ali um pouco melhor nesse fim de túnel. Deixa seus comentários aqui, quero saber sobre o São Paulo, sobre o ambiente do São Paulo, o que você está achando, que tipo de mudança tem que ser feita. Deixa seus comentários aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, não esquece de usar o cupom da Centauro que te dá 10% na compra dos seus produtos aqui na nossa vitrine virtual. Beleza? Tamo junto!